245. Gratidão. Vamos apenas virar a página do nosso cenário e cantar o hino número 247. Graças. Graças, oh
todos se pudessem colocar de pé para iniciarmos o nosso culto com o hino Eu Te Amo, ó Deus. Deus, Senhor, eis-nos aqui para honrar e louvar o Teu nome. E, Senhor, tal como cantamos agora, Senhor, ajuda-nos a termos a noção clara de que Tu estás presente neste lugar. Senhor, que nós possamos sentir-nos abraçados por Ti. Possamos, Senhor, ser aperfeiçoados por Ti no culto que Te vamos prestar. E, Senhor, que a Tua presença, o Teu amor se faça sentir na vida de cada um que aqui está e na vida, Senhor, também daqueles que nos escutam através da internet. Abençoa-nos grandemente nesta hora, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para darmos continuidade ao culto desta manhã, vamos cantar o hino número 161, Vem Santo Espírito agora.
Ajoelhemos-nos para a oração. Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, nesta hora e nesta manhã de sábado, te louvamos e te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que tens derramado sobre cada um de nós, como indivíduos, como famílias, como teu povo. Te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua presença esta manhã e viemos, Senhor, aqui louvar-te por tudo que tu nos dás, tudo que tens feito na nossa vida e também para aprender a tua palavra. Obrigada pelos teus ensinos, obrigada pelos teus conselhos, pelas tuas advertências, que cada dia fazes chegar à nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a entender aquilo que tu desejas, que é bom para nós, e a pôr em prática toda a tua vontade. Nesta manhã de sábado, rogamos a tua bênção em primeiro lugar para a tua serva, que vai falar em teu nome, que te ponhas na sua boca as palavras certas que nos trazem, Senhor, luz, instrução, que nos trazem, Senhor, sabedoria vindas de ti, para que, Senhor, elas caiam no nosso coração sedento como um orvalho e que possam produzir na terra do nosso coração frutos, Senhor. Que a semente da tua palavra desabroche, Senhor, e redunde, Senhor, em frutos de corações convertidos, Senhor, para ti. Abençoa todos os presentes, crianças, jovens, adultos, irmãos mais idosos, que nos possamos sentir bem junto de ti e no contacto com a tua santa palavra. Fala ao nosso coração, faz presente, Senhor, através do teu Espírito Santo, e livra, Senhor, a nossa mente de pensamentos vãos, corriqueiros, que nos possam perturbar a nossa concentração. Abençoa todos os irmãos que estão em casa também, que não puderam vir, que estão impossibilitados, que também sintam a tua presença e o teu abraço amigo junto deles, Senhor. Dá-nos um sábado feliz na tua companhia. E hoje, Senhor, que começa a Semana da Família, que possamos ser ricamente abençoados com a tua santa palavra e com a luz que tu nos traz através dela. Possamos ter famílias felizes, famílias que se estão a preparar para se encontrar com Jesus. Famílias, Senhor, que sejam um exemplo e uma bênção no mundo, como tu desejas, como é o teu plano, Senhor. Dá-nos a tua graça e a tua ajuda. Te peço no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os momentos que se seguem fazem parte do culto ao Senhor, são momentos também de adoração e é um momento e é a hora indicada para mostrarmos ao Senhor a nossa fidelidade e a nossa generosidade. Há uma leitura que uma jovem vai ler, pedimos a vossa atenção. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. É verdade que ainda hoje existem pessoas pobres neste planeta, tal como existiam quando este versículo foi escrito há muitos milhares de anos. Ser pobre significa coisas diferentes, em lugares e sociedades diferentes. Num determinado lugar, poderá significar não ter possibilidades financeiras para adquirir uma televisão, um telemóvel ou um carro novo. Noutro,
não ter dinheiro para pagar a refeição seguinte. Se por um lado existem algumas pessoas que são pobres em bens materiais, mas ricas em espírito, por outro, há quem tenha abundância de coisas materiais, mas nunca está satisfeito. Seja qual for a categoria em que nos possamos enquadrar, Deus ordena de forma categórica que sejamos generosos para com os nossos irmãos e irmãs. O que não se refere apenas aos nossos familiares, mas a todos os pobres e necessitados, qualquer que seja a natureza da sua pobreza ou necessidade. Podemos sempre ajudar alguém que precisa mais do que nós. Olha à sua volta e encontra alguém a quem possa ajudar. Agradecemos-te, Senhor, por nos abrires livremente a tua mão. Ajuda-nos a sermos igualmente generosos.
Bom Pai que estás no céu, damos-te graças, Senhor, que podemos vir à tua casa de oração, trazendo os dízimos e as ofertas. Abençoa-as, Senhor. Sê também com todos aqueles que a vão distribuir, Pai, que a esses também os orientes para o avanço da tua obra. Tudo isto te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Penso que já não é novidade para ninguém, há bocadinho já ouvimos nos anúncios, já ouvimos também na oração, que esta semana, como no calendário da União, vive-se a Semana da Família. E eu gostava, porque as crianças também fazem parte dessa grande família que é a Igreja, eu gostava de chamar as crianças cá à frente. Eu queria partilhar com cada um de vocês, os mais pequeninos, uma história que eu li uma história verídica que eu li sobre um pastor, e eu queria partilhar essa história convosco. Vocês querem fazer-me companhia cá à frente, por favor, os mais pequeninos? Enquanto os meninos chegam, dizer aos pais, e é um bocadinho esse o tema da meditação desta manhã, nós como pais temos o privilégio de apresentar os nossos filhos a Deus. É um privilégio e é uma responsabilidade falarmos a estes pequeninos desse Deus que nós amamos, desse Deus que também morreu por cada um deles, mesmo sendo assim tão pequeninos e entendendo as coisas, se calhar de uma forma um bocadinho diferente daquela que nós adultos entendemos. Eu quero contar-vos uma história que é verídica, ou seja, é uma história de algo que aconteceu mesmo, e queria que vocês recordassem esta história para sempre, até quando forem muito velhinhos, se Jesus não vier antes. Eu tenho a certeza que se eu perguntar a cada um de vocês se a mamá e o papá oram lá em casa, quando vocês se levantam, quando fazem as refeições, quando vão para a caminha no final do dia, os papás oram ou não convosco? Sim, não é? Os papás fazem sempre a oração convosco. E eu lembro-me de uma história que eu li de um pastor, e eu quero dizer-vos que não é uma história bíblica. É uma história que até nos pode fazer sorrir no final. Mas é uma história que aconteceu mesmo e que mostra que Jesus está sempre atento àquilo que as crianças vão falando com ele. Então, este pastor que conta a história, ele tinha um gatinho. Algum de vocês tem um gato em casa? A Tita tem? Tu tens? Boa. Aqui meninos com gatinhos. E acontece que esse gatinho subiu para uma pequena árvore e o gatinho, por ainda ser mais ou menos bebé, ele não conseguia descer dali. E o pastor ficou com um problema, porque a árvore não era suficientemente grande e forte para aguentar com o peso do pastor, ele iria certamente partir algum galho da árvore, mas também não era pequenino o suficiente para o pastor se esticar um bocadinho e apanhar o gato. Então o pastor não sabia o que fazer para salvar aquele que era o seu gatinho. Sabem o que é que ele fez? O pastor tinha muitas ideias. Então ele pegou, amarrou uma corda ao carro, amarrou na árvore, num dos galhos da árvore, e disse, bom, se eu andar um bocadinho com o carro para a frente, a árvore vai baixar o suficiente para eu conseguir apanhar o meu gatinho e ele fica a salvo. Foi uma boa ideia ou não? Vocês aí, os mais velhos, não tinham esta ideia? O David está-se a rir a pensar que raio de ideia que o pastor foi ter. Mas foi isto que ele pensou. E se assim pensou, melhor o fez. Ele amarrou a árvore, andou com o carro um bocadinho para a frente, mas sabem o que é que aconteceu? A árvore, a corda esticou de tal forma que aconteceu o que não era suposto. A corda partiu-se, a árvore fez ricochete, e sabem o que é que aconteceu ao gato? O gato foi pelo ar. Coitado do pobre gato, não é? Mesmo aqueles que não gostam tanto de gatos, ficamos com pena do gato. E a verdade é que o pastor ficou muito preocupado, andou ali nas redondezas a perguntar aos vizinhos se tinham visto o gatinho, que ele não sabia muito bem onde é que tinha ido parar. E a verdade, para a tristeza do pastor, é que este gato não apareceu. E o pastor ficou realmente muito triste. Mas ele
tomou uma atitude. Depois de procurar muito, o pastor disse, olha, fez uma oração a Deus e disse, olha, Senhor, eu entrego este gatinho nas tuas mãos. Faz com ele aquilo que tu achares melhor. E então o pastor conta que continuou com as suas atividades normais, sem se preocupar mais com o gato, porque ele tinha entregado o gato nas mãos de Deus. Passado uns dias, sabem o que é que aconteceu? Aquele pastor foi às compras, estava no supermercado e encontrou ali uma senhora. Que tinha... Senta aqui, Lucas. Isso, aqui. Isso, sentadinho, assim, quietinho. Então, ele encontrou ali uma senhora, que era uma irmã da igreja, que toda a gente sabia que aquela senhora não gostava nada de gatos. Ela não gostava nem um bocadinho de gatos. Mas ela tinha uma filha pequenina que sempre ia pedindo, mamãe, eu queria um gato, eu gosto tanto de gatos, podias-me comprar um gatinho? E a mãe dizia sempre, não, desculpa, mas eu não quero gatos cá em casa, isso dá muito trabalho, eu não quero, deixa muito pelo, não quero gato nenhum. E a menina, como alguns de vocês são também persistentes, ela ia continuando a pedir sempre. E o pastor encontrou aquela senhora nas compras, no supermercado, e o que sabem que ela tinha dentro do carrinho das compras? Não tinha o gato, Miguel, mas tinha comida para gato. E o pastor achou aquilo muito estranho. Foi ter com ela e disse, olha, irmã, desculpe lá a minha curiosidade, mas todos nós na igreja sabemos que a irmã detesta gatos. Não gosta nem um bocadinho de gatos. E eu vejo no seu carrinho das compras que tem aí comida para gatos. A irmã enganou-se, há algum problema, quer dizer-me o que é que aconteceu? E aquela senhora disse, olha, pastor, eu vou-lhe contar, mas o senhor não vai acreditar. A minha filha ia pedindo sempre para ter um gato. E eu ia sempre dizendo que não podia ser. Mas um dia, já cansada de a ouvir, saturada e sem conseguir dar mais resposta, disse, olha, pede a Deus um gato. Se Ele te der, eu aceito. Se Ele não te der, paciência, não vais falar mais no gato. E sabem o que aconteceu? A minha filha, sabe, pastor, a minha filha foi para o jardim da casa, ajoelhou-se na relva e ouvi ela a fazer oração a Deus, a pedir um gatinho. E sabem o que aconteceu? De repente eu vejo um gato a vir pelo ar, com as patas muito esticadinhas e caiu mesmo à frente da minha filha. E pastor, eu não gosto de gatos, mas aquele gato veio do céu, foi Deus que mandou aquele gato para a minha filha, por isso eu tive que aceitar o gato. E o pastor compreendeu o que é que tinha acontecido ao seu gatinho. É verdade, esta história faz-nos sorrir, não é? Pode até pensarmos que não é uma história muito própria para nós contarmos neste momento. Mas eu não resisti, porque eu queria que vocês se lembrassem da história. E queria que vocês se lembrassem sempre, quando vocês tiverem um problema, seja ele qual for, ou um agradecimento para fazer, tenham a certeza de que Deus vos ouve sempre. E mesmo que Ele tenha que mandar um gato vir pelo ar para responder às vossas orações, Ele vai fazê-lo. E eu sei que há adultos que não entendem muito bem porque é que as crianças têm que estar ocupadas na hora do culto. Eu sei que há adultos que acham que vocês deviam estar muito sossegadinhos, muito quietinhos, só a respirar e a pestanejar e a ouvir o que o pregador está a dizer. Mas eu sei que vocês têm capacidade para isso, para ouvir o que eu vou dizer e ao mesmo tempo para estarem a pintar ou para estarem a observar algum livro. Vocês conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um desenho que eu quero que vocês pintem, mas este não é um desenho qualquer. É um desenho que vocês vão pintar. Se calhar os mais crescidos acham que isto é um bocadinho já infantil para vós, mas eu queria que vocês pintassem o melhor que sabem, conforme desejarem, e coloquem lá em casa, num sítio que vocês veem sempre, ou no vosso quarto, ou pendurado no frigorífico, onde vocês quiserem. Mas sempre que vocês olharem para este desenho que vocês pintarem, que está alguém, um menino ou uma menina a fazer oração, recordem que Jesus está sempre muito atento às vossas orações. E cada um de vós, mesmo pequenino, é muito, muito importante para Jesus. Está bem? Vocês vão levar o desenho, vão pintar agora ou depois em casa, mas por favor, sempre que olharem para este desenho, lembrem-se que Jesus está de olhos bem abertos para vocês, está de ouvidos bem atentos para responder a qualquer uma das vossas necessidades. Está bem? Está combinado? Vamos ouvir o culto e vamos relembrar o quão importantes vocês são para Jesus.
escolha do hino não foi combinada entre o Departamento de Música e o pregador, mas pensando na família e pensando que primeiro devemos buscar o reino de Deus, não é só de forma individual, mas também como família que o devemos fazer. E oro para que esta possa ser a realidade de cada uma das nossas famílias. Sejamos nós famílias muito numerosas, famílias muito alargadas ou famílias resumidas a uma, duas pessoas, que possamos fazer realmente esta escolha de primeiro buscar o reino de Deus e depois todas as coisas. É o que diz a palavra, a promessa é essa, todas as coisas nos serão acrescentadas posteriormente. Eu hoje, é verdade que quando nós pensamos em família, nós podíamos debruçar a nossa atenção e procurar textos na Bíblia para ir buscar diferentes aspectos da família. Podíamos ir buscar o casal, podíamos ir buscar a relação com os pais, poderíamos ir buscar a relação entre os irmãos. Tantas coisas que nós poderíamos focar falando da família. Mas como vocês já viram certamente no boletim de anúncios, hoje vamos debruçar a nossa atenção nos filhos e na responsabilidade que temos como pais perante os nossos filhos e diante do Deus Criador de todas as coisas. Queria contar-vos uma história, ou algo que aconteceu connosco lá em casa, como família. Não com a minha família de mãe e pai e filhos, mas na família dos meus pais. Foi oferecido ao meu pai, há algum tempo atrás, já há bastante tempo atrás, foi oferecido um anel antigo e quem lhe deu esse anel disse que o anel era muito valioso. E reforçavam esta ideia de que o anel era realmente muito valioso. E cada um de nós lá em casa, o meu pai partilhou connosco esse anel para nós sentirmos, para vermos, e cada um de nós lá em casa achou que aquele anel não tinha qualquer valor. Era muito levezinho, tinha um dourado escurecido, tinha uma pedra que nos parecia uma pedra normalíssima, e eu, que não percebo nada da ourivesaria, eu disse, isto não deve ter qualquer valor. Isto é tão levezinho, isto não... Eu confesso que eu sou sempre a mais cética lá em casa. E eu não estava a acreditar que aquilo tivesse grande valor. Então, eu pedi aos meus pais se poderia levar o anel a alguém que percebesse da matéria. E os meus pais concordaram, eles não estavam nada interessados se aquilo era valioso ou não. Mas eu queria confirmar aquilo que nos tinham dito, se aquilo era valioso. Então eu peguei no anel, fui a um ourives de renome, que é consagrado e que é reconhecido por todos pela sua capacidade naquela área, e fui ter com esse ourives e pedi-lhe o favor de ele avaliar aquele anel. E quando eu lhe entreguei o anel, eu pedi-lhe se ele podia, mais ou menos, dizer se aquilo era valioso ou não. Eu não me importava nada ao valor, eu só queria saber se era valioso ou não. E ele olhou para o anel, com o anel na mão. Eu, se tivesse trazido o anel, vocês iam concordar comigo. Digo eu. Ele olhou para o anel e disse, eu acho que isto não tem grande valor. E eu por dentro a pensar assim, vês Raquel, tu é que tens razão. E ele levou o anel lá para uma salinha mais restrita, onde os clientes nem sequer têm acesso, e demorou algum tempo, e eu estava convencida da resposta que ele me ia dar, porque na minha sabedoria, no alto da minha sabedoria, eu sabia que aquilo não valia muito. Quando ele regressou, ele disse-me, Raquel, há aqui uma peça de grande valor. Realmente não é pelo ouro, porque é um anel muito leve, era oco, inclusive, não era ouro maciço, é oco, é muito leve, mas a pedra é realmente muito valiosa, a pedra é antiga e é trabalhada de uma forma que já não se faz agora. E por isso este anel é realmente valioso. E eu vim um bocadinho envergonhada comigo mesma, não é? Porque eu avaliei mal aquele anel, avaliei mal aquilo que tinham dito sobre o valor daquele anel. E eu nunca mais esqueci esta experiência, porque aquele anel, para mim, não valia nada, mas para alguém entendido na matéria, para alguém que debruçou a sua atenção, aquele olhar técnico com aquelas lentes especiais, conseguiu perceber realmente o valor daquele anel. E também é assim que acontece connosco, seres humanos. Quando muitas vezes
nós olhamos para nós próprios, já nem digo olharmos uns para os outros, mas olhamos para nós próprios muitas vezes e não damos valor àquilo que somos. Não é aquilo que temos, irmãos, é aquilo que somos. E desvalorizamos aquilo que somos, desvalorizamos que somos realmente muito importantes e que fomos resultado da ação e do amor de Deus na vida de cada um de nós. Quanto maior for a consciência do valor que temos de nós próprios, mais difícil será permitirmos que os outros nos anulem, permitirmos que os outros digam que não prestam, permitirmos que os outros digam tu não prestas para nada e por ti Jesus não morreu. Irmãos, nós podemos pensar, o que é que isto tem a ver com o tema da família? Eu já disse isto várias vezes, mas eu creio que uma das epidemias do nosso tempo não são apenas as epidemias que surgem na área da saúde, mas são também, muitas vezes, esta epidemia que surge dentro de nós de não nos valorizarmos, de não permitirmos que o próprio Senhor nos valorize. E uma autoestima saudável é realmente muito valiosa para qualquer pessoa, porque determina a forma como nós nos sentimos em relação a nós próprios. E é importante, irmãos, quer em casa, quer na igreja, que nós possamos expressar apreciação uns pelos outros na família cristã. Nós tratamos-nos por irmãos, certo? Isso implica que haja uma relação de proximidade. Isso implica que nós nos apoiemos uns aos outros. E quando nós sentimos que a nossa autoestima está lá muito em baixo, é mais difícil para nós percebermos e termos a percepção do amor de Deus por cada um de nós. O apóstolo Pedro diz uma coisa que eu acho que nós nunca devíamos esquecer. Não para sermos arrogantes, não para sermos mais importantes que os outros, mas para não esquecermos o quão importante nós somos para Deus. O apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro 1, 18 e 19, todos nós conhecemos muito bem, ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas fomos resgatados com quê? Com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Deus pagou um preço altíssimo. Deus pagou um preço altíssimo por cada um de nós. Irmãos, se tivéssemos um espelho nesta tribuna, alguns iriam pensar, o meu rosto está a expressar o facto de Jesus ter morrido na cruz por mim? Ficamos às vezes muito amorfos, muito apagados e esquecemos que Jesus morreu realmente por nós. E é verdade que todos nós sabemos que Deus deu aos seus discípulos, que é cada um de nós, uma grande comissão. E ide e fazer discípulos em todas as áreas, em todas as nações. Mas Deus também deu uma grande comissão à família. E Deus tem a família em alta consideração. Ele confiou à família a responsabilidade de cuidarmos dos nossos filhos. O próprio Jesus nasceu nesta terra como um bebé e foi entregue a uma família, aos cuidados de uma família. E eu queria que abríssemos a Bíblia em Deuteronômio 6 e vamos ler os versos 4 a 9. São textos que nós conhecemos muito bem. E quando lemos este texto, somos obrigados a recordar qual é realmente o nosso trabalho, qual é a nossa missão enquanto pais, enquanto educadores. E pais somos só aqueles que são os biológicos ou aqueles que se tornam pais adotivos, mas educadores podemos ser todos nós, também dentro da igreja, mesmo que nunca tenhamos tido algum filho biológico. Então, diz em Deuteronômio 6, 4 a 9, diz, é o próprio Deus que revelou ao servo Moisés, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras
que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o que é que diz lá? E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o que é que nós podemos dizer é que nos nossos relacionamentos com as crianças e com os jovens, quando nós brincamos, quando nós trabalhamos, quando nós nos preocupamos com eles, estamos a guiá-los alegremente e em oração para a vida eterna. O chamado primordial de Deus para cada adulto, para cada pai, para cada mãe, de todas as culturas, é realmente o compromisso de ligação com Deus, de estarmos ligados com o próprio Deus, que é a primordial fonte de vida e de amor, e é aqui que tudo começa, numa relação pessoal que nós tínhamos com Deus, um fundamento sólido enraizado a Jesus, mas ele depois incumbe os pais a inspirar e a conduzir a próxima geração, a ligar-se ao Salvador e Criador de todas as coisas. Irmãos, e às vezes nós pensamos, e há bocadinho víamos aqui algumas das nossas crianças, podemos pensar que elas atrapalham um bocadinho. Podemos pensar que elas fazem barulho na hora do culto. Como os irmãos sabem, durante alguns anos, nós como família estivemos numa igreja bem mais pequenina, não é? Uma igreja pequena, como é de Pedroso, onde facilmente se faz um barulho e é ouvido pela igreja toda. E os meus filhos eram pequeninos nessa altura. E eu lembro-me, e durante algum tempo eles foram os únicos, as únicas crianças ali. Portanto, sempre que havia um barulho de uma criança, não tinha escapatória, era de algum dos meus filhos. Mas eu recordo-me que alguém me dizia, muitas vezes, e eu tentava que eles fizessem o mínimo barulho possível, mas às vezes era impossível, eles faziam mesmo. E eu ouvia sempre alguém que me dizia, não há problema, se há algum barulho na sala por causa dos miúdos, é sinal que eles estão cá dentro. E isto faz-me pensar muitas vezes, porque para nós adultos seria se calhar mais fácil continuar na hora do culto como estamos na escola sabatina. Teríamos alguém encarregue das nossas crianças, alguém que estaria a dar-lhes a formação espiritual e nós não seríamos incomodados pelos barulhos das nossas crianças. Mas, irmãos, se há barulho de crianças cá dentro, é sinal que elas estão também na casa de Deus. É sinal que elas também fazem parte desta família grande, numerosa, que é a família de Deus. Onde nós temos os parentes mais novinhos, que são as crianças, temos muitos tios e tias, uns de cabelos brancos, outros ainda todos jovens, todos airosos, muito frescos, ainda com muito vigor, e temos aqueles que, já quebrados um bocadinho nas suas forças, continuam a fazer parte desta família que é numerosa e continuam a ser válidos e a ajudar os mais novos nessa caminhada. Então, por que é importante, irmãos? Será que basta quando o nosso filho ou a nossa filha nasce e nós os trazemos à presença do Senhor e pedimos que o pastor abençoe aquela bebé ou aquele bebé, consagrando-o ao Senhor? Será necessário e suficiente apenas isso? Já não sabemos todos, ainda a nossa criança não nasceu e já não sabemos todos a responsabilidade que é sermos pais e sermos mães? Então por que é que o Senhor continua a instar com o povo de Israel, continua a falar para nós hoje, Igreja de Canelas, o quão importante é esta missão? Continua a dizer-nos realmente qual é a nossa primordial missão. Deuteronômio 6, 21. Diz o quê? Deuteronômio 6, 21 diz: então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. O que é que isto nos quer dizer? Para nós hoje, que já não vivemos no Egito, muitos de nós se calhar nunca foram ao Egito, porque é que o servo diz que nós temos que falar aos nossos filhos que éramos servos de Faraó no Egito e que
o Senhor, porém, nos libertou com mão forte desse jugo, dessa opressão. Irmãos, isto em linguagem corrente quer dizer que nós, como pais, devemos partilhar com os nossos filhos as nossas experiências. Irmãos, e às vezes nós só queremos partilhar com os nossos filhos as coisas positivas, não é? E às vezes, como pais, como educadores, como avós, passamos apenas a imagem da nossa perfeição e exigimos aos nossos meninos uma série de coisas porque é assim que deve ser. E esquecemos-nos que nós também já fomos crianças e que nós também já fomos, de alguma forma, iguais a eles. E exigimos, e estou a lembrar-me, que muitas vezes exigimos aos nossos filhos que estejam simplesmente atentos e conscientes e concentrados nas aulas. Não fazemos isto tantas vezes. Algum pai, quando o filho sai às 8 da manhã de casa e diz: olha, hoje estás à vontadinha. Estás à vontade, relaxadamente na turma, tenta não fazer barulho para não incomodar os outros, mas podes estar lá só de corpo. A tua mente pode divagar por qualquer lado. É isso que nós fazemos como pais. Não. Nós dizemos: não te distraias, está concentrado, está calado na sala, está atento ou atenta àquilo que o professor diz. Até que os nossos filhos procuram lá numas gavetas que nós tínhamos lá, umas coisas guardadas, e descobrem o nosso boletim da escola, onde a nossa professora, as nossas professoras, faziam observações acerca de nós mesmos. E eles encontram, para a felicidade deles, encontram que a mãe também era distraída, que a mãe também conversava muito nas aulas. Irmãos, às vezes, e nós tentamos sempre impor a nossa postura de pais perfeitos e exigentes, mas quando o Senhor diz para nós partilharmos com os nossos filhos que o Senhor nos tirou da terra do Egito, não é partilhar com os nossos filhos a nossa suposta perfeição, mas é partilharmos com os nossos filhos as nossas experiências, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, também se calhar as nossas fraquezas, mas percebermos e transmitirmos a eles que apesar das nossas fraquezas, que apesar das nossas lutas, o Senhor não nos desamparou nem nos desampara. E por isso também não os vai desamparar a eles. E esta pode ser a lição mais difícil de nós lhes transmitirmos, porque estamos a tornar-nos vulneráveis, estamos a tornar suscetíveis de alguma fragilidade. Mas eles percebem que se Deus não desistiu de nós, apesar de nós, então Deus também não vai desistir deles, apesar deles. E é esta a grande missão que o Senhor quer que nós vivamos juntos como família, possamos crescer para quando o Senhor voltar nas nuvens do céu nós possamos estar diferentes. Muitas vezes, é verdade, quando nós olhamos para o povo de Israel, muitas vezes nós percebemos que o povo de Israel perdia completamente de vista o foco e perdia-se ali por outras práticas contrárias à vontade de Deus. Vamos abrir Jeremias 19, versos 3 a 5. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias 19. Jeremias 19, 3 a 5 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas, porquanto me deixaram e profanaram este lugar. Nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Então, em vez de educar os filhos para alcançar o potencial dado por Deus, para se ligarem ao Criador, os pais de Israel, do povo de Deus, estavam a sacrificar os seus filhos aos outros ídolos. E hoje em dia, irmãos, nós já nos consideramos mais cultos, mais elucidados, mais instruídos, e nenhum de nós, que eu saiba, apresenta os seus filhos, sacrifica os seus filhos aos ídolos. É verdade que a pergunta impõe-se: será que nós, como famílias,
Estamos a apresentar os nossos filhos a outro tipo de deuses? Não são os deuses de Baal, mas será que são outros deuses mais sofisticados, mais atuais? O contexto cultural em que vivemos, irmãos, pode facilmente conduzir-nos a nós pais a negligenciar as necessidades emocionais e espirituais das crianças e dos jovens que temos lá em casa. Porque os desafios sociais e económicos são muito grandes, os pais sentem-se pressionados a trabalhar no duro, há pais que têm uma vida difícil, de muito trabalho, de muitas horas fora de casa, de muitas horas de trabalho dentro de casa, e tudo isso é preciso porque é para o bem dos nossos filhos. Outros investem a sua energia total numa carreira e não resta qualquer tempo para os filhos. Quando os nossos filhos, e eu gostava de salientar isto, irmãos, nós não estamos a falar dos filhos dos outros, nós estamos a falar dos nossos filhos. Quando os nossos filhos são expostos aos altos valores de crescimento e desenvolvimento em Deus, as suas mentes e os seus corações são escudados pelo poder do Espírito Santo. E é verdade que eles podem viver coisas que nos vão causar preocupação, que nos vão causar alguma tormenta, mas fazem parte do seu desenvolvimento. Mas foi semeada nas suas almas a semente do Evangelho, tal como nós estudamos esta semana. Se essa semente for semeada num terreno próspero, por muitas dificuldades que os nossos filhos vivam, por muitas coisas que eles vivam fora da nossa casa, fora da nossa igreja, que nos podem causar preocupação, tudo aquilo que nós ensinamos, toda a forma como nós vivemos o nosso cristianismo em casa, irá dar fruto e irá causar impacto na vida dos nossos filhos. Irmãos, no calendário da nossa igreja, a nível da União e a nível anual, nós temos uma semana de reavivamento, que começa logo na primeira semana do ano. E muitos de nós lutam pelo reavivamento e quase que queremos impor aos outros que é necessário fazer um reavivamento como igreja. Eu não digo que isso seja mal, irmãos. Eu nunca irei dizer, se Deus me continuar a guiar, que isso está mal. Mas muitas vezes esquecemos que o verdadeiro reavivamento começa em casa, na nossa família. Não interessa se a família do lado não quer viver esse reavivamento. Não interessa se a família da igreja no seu todo não quer viver esse reavivamento. Mas como família, lá em casa, nas nossas paredes, nós podemos tomar essa decisão de viver esse reavivamento. Porque é o lar, é a família que o inimigo mais ataca. E se houver algum problema na minha família, literal, esse problema vai chegar à igreja e a igreja vai sofrer com esse problema. Então, se como famílias tomarmos o propósito, tal como José fez e como Daniel colocou no seu coração, o propósito de vivermos um reavivamento como família, também esse reavivamento vai passar para a igreja, vai passar para a restante família espiritual que temos aqui. O primeiro grande propósito de Deus para a família é simplesmente espelhar a imagem de Deus. Simplesmente espelhar. E o segundo grande propósito é espalhar o reino de Deus aos outros. Disto iremos falar um bocadinho mais tarde. É verdade que o ministério da família começa com o ministério entre marido e mulher, nós vemos isso no Gênesis, todos nós conhecemos, facilmente relembramos na nossa mente os textos que os pastores usam na altura do casamento, do nosso ou do outro que nós tínhamos assistido. Normalmente os textos não fogem muito de Gênesis, mas estende-se realmente ao discipulado dos filhos. É verdade que a queda no pecado dificultou esta grande comissão, este grande propósito, mas não anulou a comissão que Deus deu a cada um de nós como família. Não podemos dizer ao Senhor, quando Ele voltar com Jesus nas nuvens, nós não podemos dizer, olha, Senhor, eu queria muito, mas sabes, com a queda, com o pecado, a culpa foi da Eva e do Adão, eu achei que isso tinha ficado resolvido por si mesmo. O pecado não serve como desculpa, nem serve como justificação, nem serve para anular a comissão que o Senhor nos deu como famílias. Infelizmente, irmãos,
muitos pais, e agora falo para pais, o homem, muitas vezes os pais esquecem-se do seu ministério como sacerdotes do lar. Às vezes esquecemos-nos disto, pais. E vós, não sou eu que digo, vós, pais, os homens, são os sacerdotes do lar. Trabalhamos imenso para pôr pão sem côdea na nossa mesa, roupas de marcas, de grifos no corpo dos nossos filhos. Preocupamos-nos com as melhores escolas. Irmãos, andamos numa roda viva, muitas vezes parecemos que temos uma carteira profissional de motorista, porque andamos lá e cá, levamos à piscina, levamos à música, levamos ao inglês, tanta coisa que os nossos filhos são envolvidos. Levamos os nossos filhos para a escola sabatina, mas diz que nós somos pior do que os incrédulos se não suprimos as necessidades espirituais do nosso lar. Irmãos, este discipulado que nós queremos, este legado que nós queremos passar aos nossos filhos, acontece não porque tenhamos um curso de educação, não porque sejamos muito bons nesta ou naquela área, não porque tiramos um doutoramento em família, mas este discipulado acontece através da convivência, do exemplo, do ensino formal e do ensino informal. E isto só acontece quando passamos tempo com os nossos filhos, quando passamos tempo em família, juntos, vivermos os problemas que vão surgindo, juntos dobrando os nossos joelhos, juntos colocando ao Senhor o problema para que Ele possa resolver. E tal como nós vimos na história real que eu contei às crianças, mesmo que o Senhor tenha que mandar um gato pelos ares, Ele irá mandar para responder à oração de um filho seu, que o faz de coração aberto. E o tempo para investir, irmãos, é agora. As estatísticas dizem que 50% abandonam a igreja antes dos 20 anos. O que não quer dizer, irmãos, que abandonem Deus necessariamente. E esta é a grande responsabilidade que nós adultos temos, de sermos coerentes, de sermos um exemplo positivo, de sermos verdadeiramente coerentes com aquilo que nós pregamos. Porque os mais novos estão atentos àquilo que veem. Não é apenas atentos àquilo que ouvem, mas àquilo que veem. E o mesmo estudo demonstra que onde as igrejas envolvem ativamente as crianças e jovens nas atividades dos serviços, inspiram essas mesmas crianças, esses mesmos jovens, a caminhar nos caminhos de Deus. E cerca de 80% desses jovens que são envolvidos nos trabalhos da igreja exprimem um sentimento de pertença. Eles não abandonam a igreja, não abandonam Deus, porque eles sentem que pertencem a esta família que é de Deus. Então, irmãos, agora os mais novos não estão a ouvir. As crianças e os jovens, agora é o momento de vocês ficarem lá com outros pensamentos. Quando nós vemos as nossas crianças, os nossos jovens, a fazer alguma coisa na igreja, daquelas coisas que não é habitual serem as jovens ou as crianças a fazer, mesmo que eles não façam de forma perfeita, eles estão a fazer o melhor que eles sabem. E estão a fazer, sabem porquê? Sabemos, certamente. Porque eles são necessários nesta obra que o Senhor nos incumbiu a fazer. E então os nossos jovens, as nossas crianças, fazem o melhor que sabem, porque estão a fazer para Jesus. Então que não sejamos nós, os mais crescidos, a atrapalhar esse desempenho e classificar de forma mais pejorativa, mas que possamos incentivar, possamos animar as nossas crianças e os nossos jovens. Sabem que em cada 20 pessoas, 19 pessoas apenas, ou melhor, vou dizer isto de forma mais correta. Num grupo de 20 pessoas, 19 delas tornaram-se cristãos comprometidos e fizeram-no antes dos 25 anos de idade. Depois dos 25 anos de idade, apenas 1 em cada 10 mil pessoas são batizadas. Então, irmãos, como igreja, temos que investir aonde?
No pós 25 anos? Também? Eu não estou a dizer que os que estão acima dos 25 anos perderam a validade, desculpem a expressão, mas eu estou a dizer que o nosso foco como igreja também devem ser as nossas crianças, devem ser os nossos jovens. Em princípio, diz os estudos, as estatísticas, por volta dos 13 anos de idade, será tomada a decisão base para acreditar em Deus. E trabalhar com crianças e jovens é realmente o trabalho base para que a nossa igreja, para que a nossa família possa crescer espiritualmente. Ellen White diz no livro Ciência do Bom Viver, ela diz na página 15, a sociedade é composta por famílias e é o que os chefes da família fazem delas. O bem-estar da sociedade, o sucesso da igreja, a prosperidade da nação, incluindo a nação portuguesa, depende das influências do lar. Não sou eu que digo, irmãos. Se querem discutir com alguém sobre este assunto, não é comigo, é com a serva do Senhor. E às vezes, irmãos, nós pregamos o Evangelho, e graças a Deus por isso também, pregamos o Evangelho às pessoas que não conhecemos, mas muitas vezes esquecemos aqueles que estão bem perto de nós. Esquecemos muitas vezes aqueles que estão dentro das nossas portas, ou que fazem parte da nossa família um bocadinho mais alargada. E por vezes podemos esquecer o pai, podemos esquecer o irmão, ou podemos até esquecer o próprio filho. Mateus 18:6, o que é que diz? Todos nós conhecemos. Mateus 18:6. Mateus 18:6. Diz, todos estes são textos que nós conhecemos muito bem. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó da azenha e se submergisse na profundeza do mar. É verdade, irmãos, quando nós olhamos para este texto, parece que não encaixa na imagem de amor de Jesus. Mas Jesus é muito claro nisto. Quando nós escandalizamos um destes pequeninos, ou seja, quando nós atrapalhamos o crescimento espiritual de uma das nossas crianças, quando nós com o nosso exemplo estamos a dizer que Deus não é um Deus de amor, nós estamos realmente a falhar o alvo por completo. E o Senhor é muito duro e muito perentório quando diz que era melhor que morrêssemos, é o que diz o texto. Deus valoriza cada criança. Porquê? Porque Ele sabe que o inimigo também anda à volta de cada criança bramando como um leão para ver quantas crianças pode tragar. Sabem, quando nós entregamos a nossa vida a Deus já numa fase adulta, é como se fosse meia vida que o Senhor pode usar. Meia vida que o Senhor pode trabalhar e usar-nos como instrumentos seus. Mas quando uma criança entrega o seu coração a Jesus, quando uma criança se entrega ao Senhor, ao Criador de todas as coisas, é uma vida inteira que o Senhor pode usar para o avanço da sua obra. E por isso o inimigo não gosta. E por isso o inimigo tenta quebrar logo de raiz. Quero contar-vos uma história verídica. E vamos terminar com esta história. Para aqueles que acham que eu estou a alongar-me, vou apenas contar a história e vamos terminar com um outro texto de Ellen White. Havia, numa cidade ao sul da Inglaterra, uma mulher discreta, com poucas ferramentas em termos académicos, mas ela era muito discreta, passava por entre os pingos da chuva, deixem passar a expressão, mas ela era uma mulher muito piedosa. E a história verídica conta que não há nada que se possa falar sobre os ancestrais desta mulher, nem do lugar onde ela nasceu, nem da sua instrução, não sabemos nada. Nem o nome. Sabemos apenas que ela tinha um único filho, a quem ela se dedicou por completo, ensinando nos caminhos e na admoestação do Senhor. E durante toda a infância daquela criança, daquele menino, a mãe ensinava na verdade do Senhor. E todos os dias, na presença do filho, ela orava e intercedia ao Senhor por aquele menino, pedindo que o Senhor o convertesse realmente a ele. E quando apenas com 7 anos,
este menino, esta senhora faleceu e ele perdeu a sua base, perdeu realmente a sua força. A história conta que ele foi para o mar com o pai era marinheiro, e ele foi para o mar e rapidamente, irmãos, esta criança, este jovem, tornou-se num reles marinheiro do comércio de escravos africanos. Ele transformou-se rapidamente num grande e experiente blasfemador e um terrível profano. Tudo aquilo que ele tinha ensinado, tinha aprendido da sua mãe até aos 7 anos, rapidamente ele esqueceu, rapidamente ele pôs de parte. E ele era realmente o mais novo daqueles companheiros, mas ele era o maior deles em culpa. Ele usou toda a sua energia para o mal. E ele rapidamente tornou-se em alguém reconhecido por esses meios como um grande impulsionador da escravatura. E ele transportou muitas cargas de escravos africanos trazidos para a América no século XVIII. E numa dessas viagens, das muitas viagens que ele fez, o navio enfrentou uma tempestade enorme. E com a iminência de morrer, ele entregou a sua vida a Cristo. Ele achava que não ia escapar daquela tempestade. E naquele momento, de toda aquela tempestade, ele sabia que apesar de ter uma vida cheia de pecados, apesar de ter uma vida cheia de erros, apesar de ter uma vida completamente desorientada e contrária àquilo que o Senhor queria e aquilo que ele aprendeu da mãe, ele recordava-se, ainda recordou-se, daquelas instruções que enquanto criança ele ouviu da boca da sua mãe. A verdade é que ele sobreviveu a toda esta grande tempestade e após muitos dramas de consciência, de muitas dolorosas lutas e vitórias do Espírito Santo, de um ser miserável e perdido, ele foi transformado num cristão e, consequentemente, ele tornou-se num pastor muito bem-sucedido. E a história conta-nos que, através dos esforços deste homem, deste jovem, nós podemos perceber claramente a influência que a mãe teve na vida dele, mesmo depois de já ter morrido. Após a sua conversão, ele seguiu os passos e as influências da sua mãe, mesmo ela não estando presente. Eu queria que nós retivéssemos isto. A influência que nós temos na vida de um filho vai além da nossa própria existência, vai além da nossa própria vida. E este homem foi instrumento usado pelo Senhor na conversão de um outro homem que se tornou pastor, num outro que se tornou missionário na Índia, num outro ainda que usou a sua função de deputado e lutou agilmente pela abolição do comércio de escravos e de africanos. E estes são apenas alguns exemplos da influência que este jovem teve na vida de outros. Porque haverá certamente muitos outros casos anónimos que nós não somos conhecedores. Mas tudo isto é resultado de uma mulher piedosa, de uma mulher sem instrução, de uma mulher da qual não sabemos o nome, mas que aproveitou o tempo que teve, apenas 7 anos, para educar o seu filho no caminho do Senhor. É uma obra que qualquer anjo sentiria feliz por poder, se sentiria honrado por poder exercer. Quem foi esta mulher? Quem foi esta mãe? Foi a mãe de John Newton, que muitos de nós cantam com entusiasmo os hinos que este homem escreveu. John Newton nasceu em 1725, morreu em 1807 e foi autor de muitos hinos, incluindo aquele que nós muito bem conhecemos, a Graça Excelsa ou Amazing Grace. Nos últimos 43 anos de vida, ele pregou o Evangelho. E Newton disse certa vez: a minha memória já quase se foi, mas eu recordo 2 coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é o meu grande Salvador. E no túmulo de Newton pode ler-se o seguinte: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé
que ele se tinha esforçado muito por destruir. Tudo isto porque, em resultado de ação de apenas 7 anos de uma mãe piedosa. Os nossos filhos, irmãos, também podem estar no meio de uma grande tempestade, no meio do mar que é este mundo, no meio de uma guerra espiritual. Nós adultos temos vindo a estudar todo este trimestre sobre o grande conflito. E os nossos filhos também estão incluídos nesse grande conflito. Uma guerra, um conflito onde o risco não é apenas a vida física, mas é a vida eterna. Perder uma perna ou uma mão, ou até a própria vida, não é nada comparado com aquilo que nós, como filhos, podemos perder pela eternidade. É verdade, irmãos, que nós não vamos, pais e mães, nós não vamos poder acompanhar os nossos filhos em todas as coisas. Muitas vezes porque nos será impossível, outras vezes porque eles próprios não vão querer a nossa presença, a nossa companhia. Mas a influência de uma mãe e de um pai na vida dos filhos pode continuar sempre por onde quer que eles vão. O amor pelos filhos, demonstrado em gestos, telefonemas, bilhetinhos, admoestações, pequenos presentes e, sobretudo, nas orações que fazemos por eles, fará toda a diferença na sobrevivência dos nossos filhos no meio desta guerra. Uma mãe de joelhos e um pai de joelhos dará forças ao filho para que este se mantenha de pé. E por isso, irmãos, é que eu agradeço ao Senhor, porque Ele fez o grande sacrifício na cruz, mas também porque Ele nos abençoou, dando-nos esta responsabilidade que é de encaminharmos e de levarmos os nossos filhos, o melhor que nós temos, até aos pés da cruz. Não temos tempo a perder, irmãos. Em breve eles sairão de casa, mesmo os mais pequeninos. Em breve o tempo passa, rapidamente voa. E rapidamente nós vemos os nossos filhos a sair de casa. Ou porque vão estudar para fora, ou porque, entretanto, namoram e casam e vão à vida deles. Vemos os nossos filhos da igreja a deixar a igreja porque vão para outros compromissos profissionais, vão para outras zonas. Não há tempo a perder, o tempo é hoje. E a pergunta é, teremos feito nós tudo aquilo que está ao nosso alcance para guiar os nossos filhos na direção do reino de Deus? Eu queria que pudessem pôr a apresentação. Tem apenas alguns textos de Ellen White e eu queria terminar com eles. Ellen White diz-nos o seguinte: pais cristãos, ou seja, é para nós que nos dizemos seguidores de Cristo, pais cristãos, suplico-vos que desperteis. Caso negligencieis o vosso dever ou vos esquiveis da vossa responsabilidade, e esperando que o Senhor faça o vosso trabalho, sereis desapontados. Quando tiverdes feito fielmente tudo o que puderdes, trazei os vossos filhos para Jesus. E com fé sincera e perseverante, intercedei por eles. O Senhor será o vosso ajudador, cooperará com os vossos esforços e em sua força alcançareis a vitória. A missão é grande, o desafio é tremendo, mas o Senhor diz-nos que estará connosco para realmente nos dar a vitória. Um outro texto diz, queria que passassem, por favor, diz, e agora mais para a mãe, diz, a esfera de atividade da mãe pode ser humilde, mas a sua influência, unida à do pai, é tão duradoura como a eternidade. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. A sua influência atravessará o tempo, alcançando a eternidade. Que pensamento este, de que o olhar, palavras e ações da mãe produzem fruto para a eternidade e que a salvação ou ruína de muitas almas será o resultado da sua influência. Lembrai-vos de que os vossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. E Ele os tem entregue ao vosso cuidado, para que os prepareis e eduqueis para o céu. Tereis que dar conta a Ele pela maneira como desempenhaste o vosso sagrado dever. Os filhos foram-nos entregues por Deus, são bênçãos de Deus, para que os possamos educar
não para serem doutores apenas, não para serem engenheiros, não para serem excelentes de caráter nesta terra, mas a nossa missão como pais e como mães é educar os nossos filhos para a eternidade. Afinal, aquele que pinta uma obra ou escreve um livro que influenciará milhares merece a admiração e aplauso da humanidade. Mas aquela que cria com sucesso uma família de filhos e filhas saudáveis e belos, cuja influência será sentida por muitas gerações futuras, merece a maior honra que o homem pode conceder e as mais ricas bênçãos de Deus. Então, irmãos, nós não somos pintores. A maioria de nós, à exceção de um ou outro, não somos escritores. Mas nós somos realmente, temos a grande obra-prima de influenciar os nossos filhos. Influência essa que se sentirá em gerações futuras, até à eternidade. E eu oro para que Deus abençoe cada filho, cada filha. Oro para que Deus abençoe cada pai, cada mãe, cada família, para que nós possamos verdadeiramente viver esta grande missão que o Senhor nos deu. E eu queria pedir-vos, mesmo como estão, pudéssemos inclinar o nosso rosto para orarmos nesta hora pelas famílias desta igreja. Bondoso Deus, graças te damos, Senhor, por aquilo que já vivemos neste lugar hoje. Graças te damos, Senhor, também por cada família que tu nos entregaste. Graças te damos, Senhor, por cada filho, por cada filha que tu nos deste. E, Senhor, te pedimos que nos uses como pais, como mães, como educadores, como avós, como tios, como familiares de alguma forma, Senhor, que nos uses para a admoestação, para a educação destas crianças nos teus caminhos. E, Senhor, que um dia, quando o teu filho voltar, como famílias, Senhor, nós possamos estar prontos, preparados para esse encontro, para vivermos a eternidade juntos, Senhor, estudando o grande amor que tu tens por cada um de nós. Ó Senhor, nesta hora, eu também quero, de uma forma particular, colocar nas tuas mãos as famílias que nós amamos e que já não vemos há um tempo nesta igreja. Senhor, tu sabes quais são as lutas, tu sabes quais são os desafios, tu sabes quais são as desilusões, mas queremos, Senhor, também que tu possas ser o Senhor das vitórias, também na sua vida, também na sua família. E, Senhor, que todas essas coisas que atrapalham, todas essas coisas que dificultam o vir a este lugar, possam ser resolvidas por ti, possam ser removidas por ti, para que eles venham e para que esta grande família que aqui está seja uma família mais completa, seja uma família mais forte, mais fortalecida em ti. E juntos, Senhor, possamos crescer espiritualmente. E juntos, Senhor, possamos desenvolver o nosso caráter à tua semelhança. E juntos, Senhor, quando tu voltares com o teu Filho nas nuvens dos céus, nós possamos estar ansiosos, preparados para esse encontro. Abençoa grandemente as famílias desta igreja, Senhor. Abençoa grandemente as famílias que nos ouvem através da internet. Que a tua mão de bênção, a tua mão cuidadora possa estender-se a cada uma das famílias. Possamos, Senhor, como famílias também sentir o teu abraço, o teu aconchego. E, Senhor, toma-nos nas tuas mãos e ajuda-nos como famílias a viver o grande plano que tu tens para nós. Te pedimos e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar o culto desta manhã com o hino 467. Ouço o clamor do bom pastor. Amém.
Bondoso Deus, Senhor, nesta hora, pedimos que nos ajudes realmente a ir buscar esses cordeirinhos. Que nós possamos, Senhor, investir em cada criança, em cada jovem, mostrando-lhes, Senhor, que eles são cordeirinhos, são pequeninos, pelos quais tu também deste o teu Filho na cruz. Que também, Senhor, estes pequeninos possam lavar os seus vestidos no sangue do Cordeiro. E, Senhor, que nós como igreja possamos, de alguma forma, usados por Ti, Senhor, possamos ser bênçãos na vida das nossas crianças e jovens. Possamos, Senhor, ser reflexo do Teu amor, do Teu caráter, para que eles possam ver-Te através de nós, os mais adultos. Senhor, é na dependência de Ti que o fazemos. É na dependência de Ti, Senhor, que poderemos ter sucesso nesta missão. Então, Senhor, torna-nos dependentes de Ti. Torna-nos, Senhor, varas ligadas à videira, para que possamos, como famílias, dar muito fruto. Abençoa, Senhor, esta igreja que está aqui em Canelas e que possamos, como igreja, também possamos viver a missão que Tu sonhaste para nós aqui. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoa grandemente esta grande família e, Senhor, abençoa também cada família que aqui está. Que pode ser família numerosa, que pode ser uma família monoparental, que pode ser apenas um elemento da família que está aqui. Mas, Senhor, que cada um de nós saia deste lugar, sabendo que Tu nos amas muito, sabendo que nós somos únicos e especiais aos Teus olhos. Abençoa-nos grandemente, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço desculpa, irmãos. Peço a vossa atenção. Há uma reunião que está...